Glória a Deus. Amém. Deus me inspirou, amados, nessa manhã, através até da minha esposa, a respeito de uma mensagem relacionada a altares, né? Quebrando os altares, alguns altares na nossa vida, né? A gente estava compartilhando, falando sobre isso, sobre a nossa vida, a vida do cristão, né? Como está a igreja hoje, a situação que está a igreja nos nossos dias, né? O esfriamento espiritual, a forma que as pessoas estão se relacionando com o Senhor. E tudo isso, amados, é fruto de algumas coisas que precisam ser tiradas, né, da nossa vida. Alguns altares que precisam ser quebrados. E quando nós lemos aqui no livro de Juízes, no capítulo 2, de 1 a 5, o anjo do Senhor, ele traz uma palavra aqui para os israelitas, e ele diz assim, Juízes capítulo 2, de 1 a 5. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, né? Deus é um Deus fiel, apesar de toda a desobediência, apesar de toda atitude de se unir a outros deuses, fazer outras alianças, Deus disse: olha, eu nunca vou quebrar a aliança que eu fiz com vocês. Vós, porém, não fareis alianças com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Né? Então eu disse: olha, vocês não derrubaram os altares que eu disse para vocês derrubarem. Vocês se uniram, fizeram aliança com outros povos. Né? Então ele diz assim: olha, eu não vou... Põe o versículo 3 aí. Pelo que também eu disse: eu não os expulsarei de diante de vós. Eu não vou tirar esses deuses diante de vós. Antes, eles vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Então ele está falando que aquela atitude dos israelitas em se unirem a outros deuses, isso seria para eles como armadilhas e como laços em suas vidas, né? Ou seja, como situações que iam atrapalhar a prosperidade, o crescimento da vida desse povo. Versículo 4. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou-se o povo à sua voz e chorou. Versículo 5. Daí chamaram a este lugar Boaquim e sacrificaram ali ao Senhor. Então, a nossa palavra dessa manhã é em relação a altares que nós permanecemos em nossas vidas, que nós permitimos que permaneçam na nossa vida, né? E que precisam ser tirados. Porque se esses altares não forem quebrados, não forem destruídos da nossa vida, isso será por nós em laços e em armadilhas. E muitas vezes nós não percebemos, amados, porque muitas vezes nós não damos a devida importância a algumas coisas que nós ainda permitimos que permaneçam em nossa vida e que precisam ser tiradas, porque competem com o Senhor, concorrem com o senhorio do Senhor, de Jesus em nossas vidas, né? Jesus, ele diz assim que ele é o único Senhor e que ele não aceita, né, concorrência com ele. Então nós precisamos identificar esses altares. Mas antes, amados, a Bíblia ela fala umas 300 vezes, né, sobre a palavra altar. E o altar tem um significado muito forte. Altar significa lugar de encontro com Deus. Altar significa aonde Deus se entrega totalmente a nós.
fala de uma entrega total. Altar é o lugar onde Deus vem ao encontro das necessidades do ser humano. Quando nós estamos diante do seu altar, Ele vem ao nosso encontro, às nossas necessidades, né? Altar é um lugar de comunhão entre Deus e os homens. Altar é o lugar onde o homem se encontra com o poder de Deus. No altar é que o homem se encontra com o poder de Deus, porque é um lugar que representa o poder de Deus, tanto para a questão do mal, dos ídolos, né, como em relação a Deus, o nosso Deus, né? Então, as ofertas que eram levadas lá no tabernáculo eram colocadas no altar. E ali Deus se manifestava, o poder de Deus se manifestava, era no altar. Então o altar ele tem um significado muito forte na Bíblia. Por isso que ele diz, olha, derrubem esses altares, porque esses altares ali para vocês, desses ídolos, são como portais, são como lugares aonde você tem acesso e comunhão com esses deuses. Por isso que ele diz assim, olha, derrube esses altares, porque altar é um lugar de manifestação da presença de Deus, ou, se for de uma entidade, daquela entidade. Por isso que o Senhor, Ele tem um tratamento muito sério em relação a isso. Então, o altar é um lugar onde o homem se encontra com o poder de Deus. Altar é o lugar onde o homem oferece os seus dons e os seus talentos a Deus. Olha como é que tem uma relação entre o altar de Deus e o altar dos ídolos, né? Onde você oferece dons e seus talentos a Deus. Então, amados, altar tem esse significado muito forte. E é interessante que Hebreus, no capítulo 13, versículo 10, Jesus, ele se coloca ali como o altar ao qual se oferece por nós ali. Olha só, possuímos um altar do qual, quem que possui? Nós que participamos da nova aliança. Nós que estamos em Cristo, nós que participamos hoje da nova aliança, nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministravam no tabernáculo. Quem que ministrava no tabernáculo? Eram os sacerdotes, eram os levitas, né? Os judeus que estavam ali, ministravam no tabernáculo. Então está dizendo, olha, nós que estamos em Cristo, nós que estamos na nova aliança, nós fazemos parte do novo pacto, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Porque hoje nós temos o sacrifício de Jesus. O que nós vamos celebrar hoje aqui, amados, é o sacrifício de Jesus. Ele é esse altar que nós temos hoje na nova aliança, que eu tenho e você tem na nova aliança, que é o próprio Cristo Jesus. Então o altar simboliza o sacrifício de Cristo, aqui no livro de Hebreus. O altar simboliza o sacrifício de Cristo, que nos justificou diante de Deus. E aqueles que continuam a se apegar, a depender do velho pacto, né, lá do tabernáculo, esses que continuam a depender do velho tabernáculo, da antiga aliança, não conseguem participar dos benefícios do sacrifício de Cristo. Olha que coisa tremenda, amados. Então ele está falando que nós hoje temos um altar, que aqueles lá da velha aliança, que sacrificavam no tabernáculo, eles hoje não participam dos benefícios que nós hoje participamos. Então nós temos acesso, porque Jesus, ele se fez esse altar em nosso lugar. Ele se colocou como um sacrifício e como um altar. Ele é o altar hoje na nova aliança. Diga glória a Deus. Então o que nós oferecemos a Deus na nova aliança, né? Porque ele é o altar de sacrifício. O que nós oferecemos a Deus na nova aliança? Na nova aliança nós oferecemos a Deus, em primeiro lugar, o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, olha, então hoje, nós não oferecemos mais carnes de animais, sacrifícios que eram feitos no tabernáculo. Hoje a nossa oferta nesse altar que é Cristo, a primeira oferta que você faz é o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável.
Então diz assim, olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É versículo 1, né? Versículo 1, falei 2. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então agora, amados, nesse altar que é Cristo Jesus, né, que se fez o altar por nós, na nova aliança, o primeiro sacrifício que nós oferecemos é o sacrifício que a Bíblia diz do nosso corpo. Oferecer o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, esse é o nosso culto racional. O que é oferecer o corpo? É nós nos consagrarmos a Deus, é nós renegarmos as paixões, é nós buscarmos as coisas relacionadas à santidade, à vida com Deus, à comunhão. Quando eu ofereço o meu corpo a Deus, eu me consagro, né? Eu me abstenho das coisas desse mundo, eu estou oferecendo o meu corpo como um sacrifício vivo e santo. Então Deus hoje não quer que você ofereça a Ele sacrifícios, cerimônias. Ele não quer isso da sua parte, de nós, na nova aliança. Ele não quer que você faça uma corrente, Ele não quer que você faça um sacrifício, né? Um tipo de liturgia qualquer. Ele quer o seu corpo como oferta, como um sacrifício vivo e santo e agradável a Ele. Quando você vem ao culto e deixa a sua casa, deixa a diversão, deixa o seu trabalho, muitas vezes, para vir a um culto, a uma reunião na congregação, você está oferecendo, você está dizendo, Senhor, eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Quando você deixa de olhar as coisas que não são agradáveis a Deus, de participar de contextos que são contextos relacionados a esse mundo, você está oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus. Então a primeira oferta, o primeiro sacrifício que eu trago diante desse altar que é Cristo Jesus, é o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. O segundo sacrifício é o meu louvor, é o nosso louvor, diga assim, o meu louvor. Ou melhor, diga assim, o meu sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, 15 diz assim, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, que é o nosso altar, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que é um sacrifício de louvor, amados? Sacrifício de louvor é quando você está passando por lutas, dificuldades, problemas, você não está com disposição de louvar a Deus, de exaltar a Deus, mas você oferece a Ele um sacrifício de louvor. Você exalta Ele, você dá graças a Ele. Você diz, Senhor, eu confio em Ti, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, Senhor, mas eu confio no Senhor. Isso é um sacrifício de louvor que nós oferecemos a Deus hoje na nova aliança, que nós oferecemos no altar, que é Jesus Cristo, né? Que é o nosso altar. Então, sacrifício de louvor, o meu corpo como um sacrifício vivo, santo, né? Que eu ofereço a Ele também. Sacrifícios espirituais, 1 Pedro 2,15, 2,5. Então nós estamos vendo aqui alguns sacrifícios que nós oferecemos a Deus, né, que é a Jesus, que é o altar nessa nova aliança. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais por intermédio de Jesus Cristo. O que são esses sacrifícios espirituais? São as nossas boas obras, amados. É aquilo que devemos nos esforçar para viver de acordo com os padrões de Deus e servi-lo da melhor forma possível. É o nosso sacrifício, né? Que a Bíblia diz aqui. Volta o versículo aí. Que é nossos sacrifícios espirituais, nós oferecemos a Deus. Então, essa dedicação que eu tenho o tempo todo de fazer o melhor para o Senhor, né, de viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus,
né, de não mentir mais. São sacrifícios espirituais que nós oferecemos a Deus, que são agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Deus não exige de nós, nessa nova aliança, nada daquilo que é cerimônia, nada daquilo que são ofertas e sacrifícios, né, litúrgicos, nada disso. A oferta que Ele quer é o nosso corpo, é o nosso louvor, né, o nosso sacrifício e louvor. A oferta que Ele quer de nós são sacrifícios espirituais, vida consagrada. E ainda fala mais aqui em Salmo 51, 17. Quais são os sacrifícios agradáveis a Deus? Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então você está entendendo hoje que Jesus Cristo é o altar, né, que hoje nós oferecemos a eles esses sacrifícios que Ele quer aqui. Não mais sacrifícios como no velho pacto, como na velha aliança, mas são sacrifícios agradáveis. Ele diz: um coração compungido, quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, isso que Deus quer de nós, amados, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer da sua igreja. E Deus, Ele levantou um anjo para trazer uma palavra de exortação para os israelitas, porque eles tinham uma aliança com Deus, Deus havia feito um milagre na vida deles, tirou eles do Egito, mas eles estavam fazendo más associações, estavam fazendo aliança com outros deuses, não estavam obedecendo a Deus, não destruíram os altares que foram estabelecidos ali. Então nessa manhã, Deus quer, amados, que você, em primeiro lugar, identifique quais são esses altares que estão na sua vida. E em segundo lugar, Deus quer que você se arrependa, porque só haverá restauração e cura e renovação se houver arrependimento, se houver choro. Então, quando Deus traz a palavra, tem que ter arrependimento para ter cura. Não adianta, meu amado, você vir à igreja, ouvir a palavra, sair daqui, né, achando a palavra uma bênção, mas se não houver reconhecimento da sua parte e arrependimento, não haverá restauração, não haverá cura. Por isso que muitas vezes, amados, o avivamento não acontece na igreja, uma renovação espiritual não acontece. Sabe por quê? Porque o que precede o avivamento é o arrependimento. Tem que ter coração compungido e contrito. Tem que ter pessoas aos pés do Senhor dizendo assim: Senhor, estamos pecando com o Senhor, temos desprezado o Senhor, temos agido de forma errada com o Senhor, temos, Senhor Jesus, desprezado o teu altar, aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Amados, tem que ter corações quebrantados e contritos, compungidos diante de Deus, para que haja uma renovação espiritual. Então não adianta apenas você ouvir a palavra, você receber mensagens, mas se não tiver arrependimento e coração quebrantado, não haverá avivamento, não haverá renovação espiritual em nossas vidas. Então, assim como o anjo do Senhor, amados, disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os levei para a terra que prometi a vossos pais. E ele disse: olha, derrubai os altares. Derrubai os altares. Coloca aí de novo Josué capítulo 1, versículo 2. Josué 2, versículo 1, por favor. Olha só. Andai e observai, Josué, Juízes, né? Foi o que nós lemos aqui. Juízes 2. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a aliança que fiz convosco. Ao versículo 2. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Antes derribarei os seus altares. Então a nossa palavra nessa manhã é para que nós viemos derrubar esses altares. Porque é isso que tem nos impedido, amados, de ter essa comunhão. Porque, como eu disse aqui, o altar é lugar de comunhão.
Altar é lugar de manifestação do poder de Deus. Altar é um lugar onde nós oferecemos os nossos dons e os nossos talentos. Altar fala, amados, de lugar de encontro com Deus, de entrega total. Mas se nós temos ainda altares erguidos na nossa vida que não foram quebrados, nós não vamos viver isso na nossa vida. Nós vamos viver, às vezes, um relacionamento totalmente indiferente com Deus, uma igreja fria, uma igreja que não adora, uma igreja que não tem comunhão, porque ainda existem altares que precisam ser demolidos em nossas vidas. Então, o que Deus colocou em meu coração através da minha esposa, da Alexa, é que existem altares em nossas vidas que precisam ser quebrados. Altares que ainda estão erguidos e que estão nos afastando da comunhão com o Senhor. Altares que, como disse a palavra aqui, precisam ser reconhecidos, porque eles podem se tornar como laços e armadilhas na vida de muitos irmãos. Não é o que fala no versículo 5? Né? Laços e armadilhas na vida do povo de Israel. Esses altares. Então a gente tem que identificar e nós precisamos derrubar esses altares. Tem muitas pessoas que estão presas em laços porque ainda não derrubaram alguns altares na sua vida. Armadilhas e laços na vida de muitos irmãos. Então Deus colocou para que eu trouxesse aqui algo que eu tenho percebido que de forma sutil tem entrado na igreja, na vida dos irmãos, né? E que as pessoas estão percebendo e que se tornou um altar na vida desse irmão, dos irmãos, né? E da igreja do nosso século. Então nós precisamos, em primeiro lugar, diga assim, eu preciso reconhecer e arrepender. Arrependimento sincero, para que haja restauração. Então, bispo, qual é o altar que tem hoje nos afastado e que a gente precisa estar tirando da nossa vida? Que nos colocam, que competem com o Senhor na nossa vida. O primeiro altar que eu quero falar, amados, é sobre o mundanismo, ou a secularização. O que é mundanismo, amados? Ou secularização? É quando aquele que serve a Deus, que serve ao Senhor, ele gradativamente ele vai absorvendo, vai se conformando com os valores e os padrões do mundo, né, que nós estamos vivendo. É algo gradativo. Nós vamos ficando cada vez mais parecidos e conformados com esse mundo. Há um processo nesse mundanismo, né, ou nessa secularização. Secularização porque tomar o formato desse século, né? Então, qual que é o processo nessa mundanização do cristão? Primeiro, ele se torna amigo do mundo, diga amigo do mundo. Segundo, ele ama o mundo, diga ele ama o mundo. Terceiro, ele se contamina com o mundo, diga contaminação com o mundo. E quarto, ele se conforma com o mundo. É um processo que começa com a amizade, o amor, né? E nós vamos se tornando cada vez mais unidos até o ponto de nós tomarmos a forma desse mundo. Então o mundanismo tem entrado dentro das igrejas, o mundanismo tem dominado a vida de muitos irmãos. Que estão se tornando, se conformando, estão tendo essa amizade, esse amor com o mundo. E a Bíblia é clara, amados, em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, 1 João 2, 15 a 17, diz assim, olha, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse mundo está falando aqui, não é o mundo criado por Deus, não é a natureza, não são as pessoas do mundo. Ele está falando de um sistema mundano. É de um sistema que opera nos nossos dias, que a Bíblia diz assim, há um espírito nesse mundo, né? Há uma ideologia, há um pensamento, há um conceito nesse mundo, que as pessoas estão se deixando levar por esse conceito, por esse sentimento, esse espírito que está nesse mundo. Então a Bíblia diz, olha, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, existe um altar que ainda permanece na vida de muitas pessoas, que é esse mundanismo, que é essa mistura do santo com o profano, de luz com trevas, que é esse tipo de atitude de apego às coisas desse mundo, às coisas materiais, às ideologias, aos pensamentos desse mundo, e que está dominando a vida de muitas pessoas. Porque as pessoas se voltam tanto para as coisas do mundo, e isso pode incluir a sua carreira, o seu trabalho, sabe, a sua família, que são coisas relacionadas a esse mundo natural. Eles se apegam tanto a isso que eles vão, e essas coisas vão se tornando num ídolo na vida deles, vão competindo com o Senhor. Por que a igreja hoje, ela é uma igreja que muitas vezes que fica vazia em muitos lugares? Porque as pessoas, o coração delas não está voltado para as coisas do reino, para as coisas espirituais, as coisas relacionadas ao reino de Deus, mas estão voltadas para o mundo. Então, o prazer desse mundo, né? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ou seja, a pessoa ela vai galgando posições, títulos, ela vai chegando às vezes numa condição onde ela vai se sentindo autossuficiente. Como aquela repreensão que o Senhor disse às igrejas ali da Ásia, em Apocalipse, né? Vocês acham que são alguma coisa? Mas diante de mim vocês são pobres, cegos e nus. Então tudo isso está nos afastando da comunhão com o Senhor. A secularização, o mundanismo, né? As coisas que estão nos atraindo todos os dias, dentro da nossa casa. Estão nos atraindo. Então a Bíblia diz assim, olha, não ameis o mundo e nem as coisas desse mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não permanece nele, ou seja, concorre. Quando seu coração está nas coisas do mundo, o amor pelas coisas de Deus, ele vai sumindo, vai desaparecendo. Você vai perdendo o amor pelas coisas de Deus. Não é que Deus deixa de te amar, é você que deixa de amar a Deus. É você que deixa de ter prazer nas coisas espirituais. Por causa dessa mentalidade mundana, por causa desse espírito do mundo. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Então você percebe como é que isso entra de forma sutil em nossas vidas e na vida da igreja? Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então existe um espírito do mundo, existe um espírito mundano, né? Que governa as mentes, que governa as pessoas, que muda a mentalidade das pessoas, é o espírito desse mundo que opera nos nossos dias. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Corrupções e paixões que há no mundo. Então são essas corrupções e essas paixões que há no mundo que nos atraem, que nos afastam do Deus vivo, que vão penetrando na igreja, que vão entrando na nossa casa. Então, irmãos, quanto mais nós vamos nos secularizando, nós vamos deixando que o mundo, né, penetre em nossas vidas, conformando com os padrões desse mundo, mais nós vamos aceitando e fazendo vista grossa a comportamentos e a situações que antes nós não aceitávamos. Então, quanto mais nós vamos nos secularizando, mais nós vamos sendo permissivos, mais nós vamos aceitando algumas coisas. Dentro da nossa casa, dentro da igreja,
no nosso comportamento, né? Não nos importamos tanto em mentir, em estar nos envolvendo com coisas que não são agradáveis a Deus, porque nós vamos começando a permitir algumas coisas, nós vamos aceitando algumas coisas, nós vamos aceitando algumas coisas como sendo coisas normais, como coisas normais. Isso se chama secularização. Nós vamos valorizando mais os prazeres desse mundo do que os nossos compromissos espirituais. Se chama para um churrasco, se chama para um divertimento, para fazer uma coisa, para se divertir, a pessoa tem um prazer total nisso, né? Uma alegria total. Mas se chama para os compromissos espirituais, para as coisas relacionadas ao reino, a pessoa, ela tem justificativas, ela tem preguiça, eu estou cansado, é isso e aquilo, nossa, é tanto problema. Mas para as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, nós temos uma disposição total. É assim ou não é, amados? É assim. Porque nós estamos nos secularizando. Nós estamos tendo prazer, amor pelas coisas que estão no mundo, as coisas desse mundo. Então, em 2 Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim também, olha. Título 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus, Tito 2, 11 e 12, se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Então nós precisamos, amados, a graça de Deus, nós precisamos ser doutrinados na graça de Deus. Nós precisamos ser doutrinados na palavra. Porque quando a gente é doutrinado na palavra, somos educados e vamos renegando as impiedades e as paixões que existem nesse século. Nós não nos conformamos. Por isso que a gente precisa ser doutrinado, ensinado, receber a palavra, ser educado na palavra. A palavra nos educa. A palavra nos ensina a viver nesse século de forma justa, santa e piedosa, renegando a impiedade e as paixões que existem no mundo. Então quem faz isso, amados? É a palavra, através da doutrinação que nós recebemos. Nós vamos renegando as paixões que existem nesse mundo, os nossos desejos, os prazeres que há no mundo. Então o mundanismo tem sido um altar na vida de muitas pessoas. Essa secularização, esse envolvimento com as coisas do mundo, esse amor e esse apego às coisas relacionadas a esse mundo, tem sido uma pedra de tropeço. Então, quanto mais nós agimos assim, mais nós vamos esfriando a nossa vida espiritual. Quanto mais nós permitimos que esses altares permaneçam, nós vamos esfriando a nossa vida espiritual. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12, fala sobre o fogo, né, que tem que se manter aceso, e esse fogo tem a ver com a nossa vida espiritual, amados. Diz assim, olha, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o trabalho do sacerdote era manter o fogo aceso sobre o altar, o tempo todo. Ele não poderia deixar o fogo se apagar. Quando começava a apagar, vinha lenha nova para começar o fogo, para manter o fogo aceso. Aquela chama não se apagasse. Então isso remete para nós nos nossos dias, amados. Assim também o fogo espiritual nas nossas vidas, ela precisa ser mantido através da nossa dedicação ao Senhor. Não existe uma vida espiritual, ardente, sem dedicação às coisas espirituais.
sem dedicação, como nós lemos aqui, o sacrifício que eu faço a Deus, o sacrifício espiritual que eu faço a Deus, essa dedicação. Então nós precisamos manter a nossa chama acesa. E isso só acontece com dedicação. É dedicação. O pastor Davi tem falado muito sobre isso aqui também, sobre comunhão com Deus, sobre servir o Senhor com seus dons e talentos, sobre oração, sobre você estar ligado com a sua mente nas coisas espirituais, sobre você estar servindo ao Senhor. Isso tudo é dedicação à obra de Deus. É quando nós aprendemos a palavra, vamos sendo educados, né, e doutrinados na palavra do Senhor. Então, o fogo precisa se manter aceso sobre o altar. E quando nós estamos envolvidos com as coisas do mundo, nós não conseguimos manter essa chama acesa. Por isso que vir para a igreja se torna um peso. Por isso que orar é uma grande dificuldade. Por isso que ler a palavra da preguiça. Porque nós não estamos mantendo a chama acesa, o fogo aceso. É preciso manter o fogo aceso. E isso quem faz somos nós, amados. Com dedicação, com amor e buscando, colocando o reino em primeiro lugar. Mantenha a chama acesa. Diga para o irmão que está do seu lado ali, mantenha a chama acesa, meu amado. Mantenha a chama acesa. Coloque lenha nova aí nesse fogo, para que mantenha a chama acesa. O que é lenha nova, amados? É você estar, fazendo coisas a cada dia diante do Senhor, oferecendo a Deus coisas novas diante do Senhor, buscando mais a Deus, mantendo aí sempre a chama acesa diante do Senhor. Então o mundanismo, ele tem causado estragos na mentalidade dos cristãos, através de conceitos, através de filosofias, criando uma geração de crentes relativistas, crentes desconectados da Bíblia. Crentes, amados, uma nova geração de crentes desdoutrinados e relativistas. Relativizando a própria fé, né? Relativizando a própria fé. É o que a gente está vendo hoje. As pessoas estão desconectadas da Bíblia, estão conectadas com o celular, mas estão desconectadas da Bíblia Sagrada, da palavra, dos princípios, dos ensinos, da doutrinação. Ou seja, pessoas estão desdoutrinadas. Desdoutrinadas. Né? O que estão recebendo é algo muito superficial, mas não tem fundamento para a vida deles. Então a própria fé, amados, hoje está assim. Então, a fé está relativizada hoje. Então, como desenvolver uma fé hoje, se a fé hoje está totalmente relativizada? A fé que é confiança em Deus, que é esperar em Deus, esperar naquilo que eu não vejo. O que virou a fé hoje, amado? A fé hoje está apoiada naquilo que nós vemos, nas circunstâncias, naquilo que nós temos, naquilo que nós adquirimos, não é assim? Uma fé que está apoiada muitas vezes hoje no meu sucesso pessoal, ou seja, eu vou ter fé se eu conseguir alcançar um sucesso pessoal, é fé para alcançar sucesso pessoal. Então a fé hoje está relativizada. Não é a fé bíblica, mas é uma fé relativa. Eu só creio se eu adquirir, se eu conseguir, se eu alcançar. Isso não é fé. A fé é a certeza daquilo que você espera, que você crê. E hoje a fé está totalmente relativizada, é o que a gente está vendo hoje. Uma fé que tem como fundamento o sucesso pessoal. Hoje em dia os crentes, eles não veem maldade em nada. Eles dizem que são crentes abertos, né? Crentes abertos. Não veem maldade em nada. A gente está vendo muito crente desse jeito aqui, né? Pode tudo na casa deles, entra tudo na casa deles, eles escutam e veem tudo que eles querem, frequentam e participam de todos os lugares, são viciados em Netflix, em séries, né? Viciados em séries, são permissivos com tudo. É o que a gente está vendo hoje.
Não tem nada a ver. Ou seja, são crentes chamados crentes abertos. Quando você conversa com um crente, fala assim, não, eu sou um crente aberto. Tome cuidado com esse crente. Né? Porque muitas vezes ele abre demais, faz muita concessão, ele aceita muita coisa, ele permite muita coisa. Fala, não, nesse século a gente tem que estar com a mente aberta. Mas não é isso que é a mente aberta. Aceitar tudo. Né? Nós temos um filtro, o Espírito Santo de Deus. Né? A Bíblia diz assim, olha, tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Nós temos que ter um filtro, amados, em relação a isso. Porque senão nós vamos permitindo e aceitando as coisas desse mundo. Tudo que vem nós aceitamos, tudo que vem está bom, tudo que vem, né, faz parte. E assim está a igreja. Como que está caminhando a igreja hoje, amados? Está assim. A igreja que aparentemente está muito bonita, muito cheia de pessoas, mas a gente está vendo uma igreja caminhando gradativamente para um mundanismo, né? Uma secularização. As pessoas estão assim. Você não vê pessoas espirituais, você vê pessoas empolgadas, né? Mas não pessoas espirituais no sentido da palavra, né? De viver uma vida com santidade, de viver uma vida ali aos pés do Senhor, mas você vê muita empolgação nos nossos dias. Então, amados, a gente está vendo hoje, eu estava assistindo alguns vídeos, né, na internet, você vê, agora no carnaval, né, igrejas envolvidas na avenida ali, né, a título de uma estratégia de evangelismo, mas com bateria de escola de samba e as irmãs. Isso de uma igreja muito conhecida que eu vi. Há 15 anos. Tem uma igreja que tem 15 anos, que ela ganhou no Guinness Book, né, de a maior bateria do mundo. Uma igreja. E os irmãos vão para lá se divertindo no meio da... Então, até que ponto, amados, isso é algo que agrada a Deus? Até que ponto que esse tipo de permissividade, né, faz bem para o cristianismo? Será que isso não é uma secularização? Será que isso pode ser tido como uma estratégia de evangelismo? Precisamos pensar nisso. O que isso tem produzido? Cristãos espirituais, né? Eu creio que o que nós podemos fazer em relação a muitas coisas é orar, é clamar, né? O Senhor disse, olha, se o meu povo se humilhar, clamar, me buscar, eu ouvirei a sua oração. Mas às vezes as pessoas estão se envolvendo demais com muitas coisas. Se envolvendo demais. Essa igreja que eu vi levou para o altar, mas no altar, toda a bateria de escola de samba. Igreja conhecidíssima, né? Levou para o altar. Só faltou as irmãs lá, né, rebolando. Mas as irmãs foram, só que foram dançando um pouco diferente, né, fazendo aqueles negócios que elas falam assim. Gente, loucura. Loucura. São altares que precisam ser derrubados. Hã? Exatamente. É a evangelização do carnaval. Que estão falando. Então a gente precisa saber ali, quando o carnaval, como eles dizem aí, os que são voltados para esse mundo espiritual do mal, né? Eles dizem que é como um portal que é aberto nesses dias, né? Onde as coisas malignas, né, se manifestam. É claro que nós não temos que ficar preocupados em relação a isso, no sentido de que isso está dominando, né? Mas nós precisamos separar as coisas. Porque o Senhor nos chama a uma vida de santidade, de comunhão, né? De aproximação dEle, de estar colocando as coisas no altar dEle, no altar do Senhor. E a gente está vendo hoje esse mundanismo, amados, que começa assim e depois parte para a imoralidade, aí parte para, as coisas relacionadas ao erro. Isso precisa ser quebrado no nosso meio. Deus quer restaurar a igreja dEle. Quando Deus chama a atenção das igrejas da Ásia Menor, Ele sempre diz para aquelas igrejas, olha, eu tenho contra ti.
Vocês estão fazendo tudo muito bonito, mas eu tenho contra ti. Porque Deus, Ele quer algo que seja relacionado à santidade, à comunhão com Ele, né? A um coração sincero, contrito, quebrantado diante dEle. E não apenas oba-oba, né, como a gente está vendo por aí. Então Deus quer restaurar e quer que nós estejamos quebrando esses altares. O altar da imoralidade, o altar do mundanismo, quebrando o nosso meio, amados, para que nós possamos viver uma vida de santidade diante dEle. Uma vida onde nós somos educados e doutrinados a viver de forma piedosa diante do Senhor. De forma piedosa diante do Senhor, né? E não viver uma vida de qualquer jeito, aceitando qualquer coisa, fazendo concessão a qualquer coisa. Não foi para isso que nós fomos chamados. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Peregrinos. Nós somos passageiros aqui. Então nós não temos que nos conformar. Eu quero terminar com Tiago capítulo 4, versículo 4, que diz assim, olha, Tiago 4, 4. Infiéis, olha como é que ele chama e começa aqui, falando para esses irmãos aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo, ela é inimiga de Deus. Diga assim, o mundo se opõe a Deus. É inimigo de Deus. É contrário a Deus. E ele está dizendo, olha, vocês que estão com amizade com o mundo, vocês são infiéis. Isso é igreja, para a igreja. A amizade com o mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui em inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. É com ciúme. Deus tem ciúme da sua vida. Deus tem ciúme de você. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, não pertence mais a você. Você pertence a Deus. E Ele tem ciúmes. Então, toda vez que nós temos amizade com o mundo, com as coisas do mundo, com esse sistema mundano, amados, nós estamos dizendo que somos infiéis e somos inimigos de Deus. Nós estamos nos unindo ao inimigo. Nós estamos é como se estivesse adulterando com o inimigo. É isso que ele está dizendo. Vocês são infiéis. É um adultério espiritual. Adultério espiritual. Por isso a gente precisa avaliar, porque isso vem de forma muito sutil. Isso muitas vezes vai penetrando no meio da igreja, na nossa vida, na nossa mente, nos nossos pensamentos, e vai corrompendo a nossa vida. E nós vamos nos afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Queria que você baixasse a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, apresentar a Ti esse altar. E talvez, Senhor Jesus, existem outros altares que eu não falei aqui, mas que nós precisamos identificar, Senhor, Deus, nessa manhã, em nossas vidas, e derrubar esses altares, Pai. Porque isso está nos impedindo de experimentarmos o poder do Senhor. Porque o Senhor hoje é o altar de sacrifício. É o altar que nós devemos oferecer o nosso sacrifício, Pai. E nós não queremos mais, Senhor, ó Deus, deixar que esses altares permaneçam estabelecidos na nossa vida. Nós queremos derrubar altares. Traga agora diante de você, da sua mente aí, do seu coração, aquilo que tem sido o altar na sua vida, que tem te concorrido com Deus, com o senhorio de Cristo na sua vida, com o poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai. Espírito Santo de Deus, traz luz agora sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, para que nós possamos, Senhor, ó Deus, identificar e nos arrepender, ó Deus, disso que ainda nós carregamos em nós, desses altares que estão ainda, Senhor, estabelecidos em nossa vida, Pai. Nós queremos, Senhor, colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa atitude em relação ao mundo, às coisas do mundo, o nosso comportamento, Pai. Quantas vezes nós estamos permitindo coisas, aceitando, Senhor Jesus, ó Deus, algumas coisas que temos ouvido, permitido entrar na nossa casa, e às vezes estamos achando, Senhor Jesus, que está tudo muito bem, que isso faz parte desse século. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti a nossa casa,
consagrar a Ti a nossa mente, consagrar a Ti o nosso corpo, consagrar a Ti, Senhor, os membros do nosso corpo, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, a nossa mente. Nós consagramos a Ti nessa manhã, Pai. Queremos viver uma vida, Senhor, no Teu altar. Queremos viver uma vida no Teu altar, Pai. Queremos experimentar o poder do Senhor. Queremos viver uma vida de renovação espiritual. Oh, Senhor, restaura aqui, Senhor Jesus, o amor pela Tua palavra. O amor, ó Deus, pela comunhão com o Senhor. O amor pela Tua igreja. Restaura aqui, Senhor, no nosso meio. Nós derrubamos esses altares que têm nos separado do Senhor. E pedimos, Senhor, venha nos encher nessa manhã. Venha renovar o nosso interior. Venha tirar, Senhor, aquilo que está nos contaminando nesse mundo, Pai. Aquilo que está contaminando, Senhor, a nossa vida. Tem nos esfriado espiritualmente. Tem nos afastado da comunhão. Ó Deus, tem sido pesado servir ao Senhor muitas vezes. Porque nós estamos com outros altares da nossa vida. Oh, Senhor. A palavra diz, não podemos servir a dois senhores. Ou agradaremos a um e desagradaremos a outro, Pai. Em nome de Jesus, traga nessa manhã aquilo que tem te separado do Senhor, aquilo que tem tomado o seu lugar na sua vida. Aleluia. Diante de Ti abro meu coração, meu clamor. Sim, Pai. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade liberta. Sim, Senhor. O calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer Que Te amo, me derramar. diga ao Senhor, Dizer-te preciso. diga eu te amo, Senhor. Me derramar. Preciso de Ti, Senhor. Dizer que sou grato. Oh, Espírito Santo de me Deus. derramar. Dizer que és formoso. Diga, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai, diante do Senhor. Tu és o altar, Senhor, da minha adoração. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair Sim as mesmo, barreiras. Senhor, faz cair És mesmo. fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir Teu toque, Pai. o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. Esse calor, Calor desse lugar. derrame-se diante do Senhor. Eu me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Sim, Senhor. Os irmãos que receberem aí o cálice, podem vir para frente, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Aleluia.